Boa Tarde CBN. De volta com o Boa Tarde CBN, 2h17 agora. Quem pagou o imposto de renda sobre a pensão alimentícia recebida nos últimos 5 anos pode solicitar a restituição deste dinheiro à Receita Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu que esses rendimentos são isentos e não é mais necessário recolher o imposto sobre a pensão. Mas como que a pessoa consegue esse dinheiro de volta, Boa? A gente vai entrevistar a partir de agora aqui no Boa Tarde CBN, para quem acompanha no rádio e também na internet, o advogado tributarista Henrique Franceschetto, que já está conosco, para quem acompanha o Boa Tarde CBN. Boa tarde, doutor Henrique, tudo bem por aí? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Primeiro, para explicar, parecia até meio óbvio, né? Porque quem recebe a pensão alimentícia ainda tinha mais uma mordida em cima do imposto de renda. Agora vai ter direito, inclusive, a receber valores anteriores. Primeiro, explica para a gente que mudança é essa e o que as pessoas têm que fazer a partir de agora. Perfeito. Bom, acho que você colocou muito bem, parecia algo muito óbvio e por vezes a gente tem essas discussões na justiça que a gente fica até se perguntando por que levou tanto tempo para terminar, né? Eu acho que uma forma fácil de entender o que acontecia é você imaginar a situação de um casal, 2 cônjuges que têm um filho menor de idade, onde apenas um desses cônjuges tenha renda própria. Então você imagina que ele vai utilizar a parcela da renda dele para bancar os gastos desse filho ou filha menor de idade. Quando ocorria a separação e houve o pagamento da pensão alimentícia em benefício desse menor de idade, ao cônjuge que recebia o valor da pensão, ele era obrigado a declarar no seu imposto de renda lá, quando declarava o filho como dependente, aquela renda da pensão como se fosse uma receita tributável. Ou seja, na situação em que os dois ainda estão juntos, o pagamento é feito diretamente sobre as despesas do filho e não há nenhum imposto de renda. Mas, em razão da separação, essa transferência do pagamento da pensão gerava um novo imposto de renda. Na prática, isso até foi a expressão que o STF utilizou, era uma bitributação camuflada, né? Porque acabava se pagando imposto de renda 2 vezes sobre a mesma renda, em razão dessa necessidade desse segundo pagamento quando o cônjuge responsável pelo menor recebia o valor. Então, foi mais ou menos esse o fundamento utilizado pela Suprema Corte, tentando simplificar ao máximo, né? Que veio a entender, então, essa situação como indevida, esse pagamento como indevido, né? E aí eu posso até já explicar o procedimento para restituição, não sei... Isso, doutor. Perfeito. Bom, eu até achei interessante a ideia da Receita Federal, achei algo até um pouco diferente do que a gente vê normalmente. O que acabou se orientando à população? Olha, você retifica, você refaz a sua declaração de imposto de renda da época e altera esse critério na hora de declarar esse recebimento e o próprio sistema já vai pagar essa diferença. Então, na prática, isso significa para nós, advogados, não deixa de ser até, de certa forma, negativo, porque não vai mais ser necessário, né, nenhuma ação judicial, nenhum processo judicial, mas é o que se espera, é a simplificação das coisas, né? Então, a pessoa que teve uma situação como essa, ela pode entrar em contato com o contador que foi responsável, se ela mesma fez a sua declaração de imposto de renda. Basicamente, o que ela vai precisar fazer? Isso imaginando, então, que eu esteja falando daquela pessoa responsável pelo filho menor de idade, por exemplo, naquele exemplo que eu dei anteriormente, né? Então, essa pessoa, ela declarava esse dependente e ela declarava esse recebimento da pensão lá na categoria de rendimentos tributáveis. Ela vai ter, então, que acessar essa declaração de imposto de renda dela e alterar essa categoria de rendimentos tributáveis para rendimentos isentos. O resto da declaração continua igual e ela transmite de novo essa declaração de imposto de renda naquele ano. Isso é o que a gente chama de declaração retificadora. É quando você retifica alguma coisa para corrigir. Fazendo essa alteração, se a pessoa tinha um valor de imposto a restituir na época e ela agora vai ter um valor maior a ser restituído, o sistema já vai reconhecer automaticamente e já vai incluir esse pagamento nos próximos lotes conforme o cronograma oficial. Se essa pessoa, na época, ela acabou tendo imposto a pagar e agora, alterando essa categoria do recebimento da pensão para um rendimento isento, ela vai ter, naquele ano da alteração, um imposto a pagar menor. Aí, nesse caso, fica um pouquinho mais complicado. Aí ela vai ter que fazer essa diferença que ela pagou a mais, ela vai ter que pedir através de um formulário que a gente chama de PERDCONT. Aí eu acho que a melhor orientação é realmente buscar um contador, caso ainda não tenha sido um contador responsável, uma contadora responsável pela declaração na época, porque vai ter que preencher esse segundo formulário. Mas, de qualquer maneira, vai ser um valor que vai poder ser recuperado sem nenhum processo judicial, nem mesmo juizado, é totalmente administrativo.
administrativo, é totalmente digital, pode ser feito dentro do meu imposto de renda, do aplicativo, do portal da Receita Federal, do ECAC, do próprio programa gerador da declaração de imposto de renda. Então, tudo realmente é digital, virtual, só com a alteração desse critério lá naquele recebimento, naquele ano, né, que esse recebimento aconteceu, é que vai gerar essa diferença. Isso vale para os últimos 5 anos, aí, então, na prática, 2018 a 2022, né? Então, mas daí, doutora, a pessoa vai lá, faz a retificação lá, né? E aí o sistema é inteligente, ele já consegue perceber que a pessoa já pagou esse imposto em anos anteriores, desde 5 anos atrás? No caso do valor a restituir, se lá na época ela tinha um valor a restituir e agora esse valor vai aumentar, aí o sistema é inteligente a esse ponto, sim, ele vai perceber essa diferença e já vai incluir esse pagamento para essa pessoa nos próximos lotes. A diferença é no caso de que, vamos imaginar a situação, a pessoa fez uma declaração de imposto de renda, vamos imaginar em abril de 2019, referente ao ano 2018. E nesse momento ela teve um imposto a pagar, ela teve que pagar imposto de renda. Vamos dizer ali na época R$5.000 ela teve que pagar. Com essas alterações, na verdade ela teria que ter pago apenas 2. Então ela teria R$3.000 de imposto que ela pagou indevidamente. Agora com a alteração isso se torna indevido, né? Se torna um pagamento a maior, que a gente chama. Nesse caso, de diferença entre o valor que foi pago e o que deveria ter sido pago, aí o sistema ainda não é tão inteligente a esse ponto. Ele vai precisar fazer no segundo formulário, que é o formulário pede compra, para poder explicar que, olha só, eu paguei 5, mas na verdade só devo 2, então eu quero esse interesse de volta. Agora, doutor Henrique, a gente está falando de algo que já passa a valer desde 2018, então as pessoas vão poder restituir, aliás, retificar desde aquela declaração até a atual, né, se continuou recebendo a pensão alimentícia, mas também tem que comprovar algo, ou seja, guardar algum tipo de documento, o que tem que apresentar? Perfeito. Como esse cruzamento de informações ele é todo automático, quando a Receita Federal perceber alguma inconsistência, ela vai colocar essa declaração no que a gente chama de malha fina. Então, assim, também não adianta, às vezes, né, tem alguém que possa ver isso como uma oportunidade de fazer uma alteração e tentar receber um valor de volta sem tanto fundamento. Isso tende a não dar certo, porque a Receita Federal vai perceber isso via malha e ela vai pedir os comprovantes. Hoje a Receita Federal tem mais de 120 tipos diferentes de malha que ela faz no imposto de renda. Então, se ela perceber uma inconsistência, ela vai pedir os comprovantes. Então, você faz isso tudo virtualmente, ou o seu contador, a sua contadora vão fazer isso digitalmente, virtualmente, mas você tem que realmente guardar todos esses comprovantes, porque pode acontecer da Receita Federal solicitar isso apenas para checagem, né? A malha também é algo que não é tão preocupante assim, se está tudo certo, é só levar os comprovantes lá, mas tem que guardar tudo, isso mesmo. Doutor Henrique, existe uma estimativa de quanto o governo vai deixar de receber por conta um impacto, né? Sim, perfeito. Esses números, eles são sempre, assim, geralmente parte do próprio governo, esse tipo de análise, né? Então, a gente sempre fica com o pé atrás. Mas se fala em coisa aí na faixa de R$1 bilhão por ano, mais ou menos, ou até 6,5 bilhões em valores considerando a diferença do passado em que a população vem a buscar. Mas a gente sabe que esse é um procedimento um pouquinho mais trabalhoso, que vai exigir uma certa facilidade nos sistemas, o próprio contato com o contador. Não vão ser todas as pessoas que vão, na prática, buscar essa diferença. Então, talvez o impacto seja menor do que isso. Mas a gente está falando de coisa na casa de R$1 bilhão por ano, ou talvez 6,5 bilhões, somando os últimos 5 anos. Né? Tem um fator interessante aqui, porque cada um pode fazer de forma autônoma essa retificação. No site da Receita tem um login para você ir, o aplicativo Meu Imposto de Renda também é uma forma, mas o doutor Henrique até indicou, um profissional, o contador, no caso, também poderia fazer esse tipo de serviço. Sim, com certeza. Assim, o que a gente vê é que, claro, o sistema vem ficando cada vez mais simplificado para facilitar, né, e para democratizar esse acesso, mas na prática, a gente aqui no escritório, a gente trabalha exclusivamente com o direito tributário e muitas vezes com esse tipo de alteração de declarações, geralmente para empresas. E a gente vê que os critérios ali, eles não são tão
autoevidentes, eles não são tão intuitivos. Então, o leigo, na hora que vai preencher um relatório como esse, ele pode facilmente colocar a informação no lugar errado, e como todo o resto é automático, isso pode gerar um problema depois, que vai ser mais complexo de resolver na Receita Federal. Então, assim, a meu ver, procurar um profissional contábil, uma contadora, um contador de sua confiança, acaba se justificando, até porque a gente está falando de 2018, 19, 20, 21, 22, né? São várias as declarações para serem ajustadas. E outro ponto, no caso, a restituição aconteceria de forma única ou era individualizada por ano? 2018 vai receber num dia, 2019, enfim, porque são processos individuais, ela vai ter que retificar imposto por imposto. Perfeito. Tem que retificar imposto por imposto, uma declaração para cada ano, e como vai se dar a forma desse pagamento, se ele vai ser acumulado ou não, a Receita Federal ainda não se pronunciou. Então, a gente ainda não saberia informar. O que eu acredito que deva acontecer é um cronograma oficial, provavelmente de pagamento por exercício, até para mitigar esse problema de caixa do governo, né? Caso muita gente tenha pedido dinheiro de uma vez só. Mas isso, para a pessoa que solicita o dinheiro, não vai ser algo tão negativo, apesar de que a demora para quem precisa é sempre um problema, mas o valor ele vem corrigido pela taxa Selic. Então, você vai receber juros em razão dessa diferença de tempo até o efetivo recebimento do valor. Doutor, algum ponto que a gente acabou não falando, mas que seja muito importante? Um ponto que eu acho interessante é que, para aqueles que não declaravam o dependente, imagina que você vai analisar a sua declaração de imposto de renda referenda de 2018 ou 2019, você percebe que, por um erro na época, não foi declarado o menor de idade seu dependente e aquela renda dele como renda tributável. Essa é uma oportunidade para corrigir isso. Declarar, então, corrigir a sua declaração, incluir o dependente, incluir o recebimento da pensão já como isento e incluir as despesas desse dependente como deduções legais também, se a sua declaração permite isso. Então, para quem na época não tinha declarado o dependente corretamente, pode aproveitar esse momento para fazer esse ajuste. Também tende a gerar aí uma diferença também a receber. Né? Então, já aproveitar para fazer essa correção também é importante. 2h27, agradecendo a participação do advogado tributarista Henrique Franceschetto. Bom trabalho por aí, obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, pessoal. Sempre um prazer conversar com vocês. Boa tarde e bom trabalho. Obrigada, doutor. Até a próxima. E inclusive esse impacto, né, que ele falava há pouco de R$1 bilhão por ano, é a estimativa feita pela Receita Federal, de acordo com o processo da Advocacia Geral da União. Agora sim tá fazendo um pouco de sentido, né? Porque não tem por que morder já a pensão alimentícia. Muita gente já declarava no imposto de renda e tinha justamente essa redução. Agora vai ter uma forma de restituir.